Oi, aqui é a professora Poliana e hoje eu trouxe para vocês um simulado de questões da Constituição Federal. Algumas vezes nós nos perguntamos como que a banca pode exigir determinado conteúdo da gente na prova. E pensando nisso, eu separei algumas questões de concursos para que a gente possa dar essa analisada. E quem não assistiu o meu vídeo sobre a Constituição Federal, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem depois. Para esse simulado, eu separei as questões das provas e trouxe a legislação, o artigo que está dizendo exatamente sobre a pergunta, para a gente poder fazer esse estudo. E vamos para o simulado. Estamos aqui com o simulado da Constituição Federal sobre educação. Então, a pergunta 1, ela foi do ano de 2020, na Prefeitura de Santa Luzia do Oeste. Então, 1. Segundo o que emana a Constituição Federal de 1988, o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Aqui está perguntando sobre os princípios da educação. Assinale a alternativa abaixo que não corresponde a um desses princípios. A. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. B. Gestão democrática do ensino privado na forma da lei. C. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. D. Garantia de padrão de qualidade. E. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E aí, qual desses não é um princípio? Vamos então lá na Constituição Federal, no artigo 206, que vem falar sobre os princípios. Artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas, gestão democrática do ensino público na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal e garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Qual desses daqui não é um princípio? Percebe que a banca, ela elaborou as questões parecidas com o que está lá na Constituição Federal. Uma palavrinha aqui, ó, é que vai fazer a diferença na sua resposta. Vamos ver qual é a resposta? A letra B, gestão democrática do ensino privado na forma da lei. Aqui na Constituição, fala da gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então, essa palavrinha aqui, ó, público e privado, é que vai fazer a diferença na sua resposta. Percebe como que a banca ela vem cobrando as questões sobre a Constituição Federal? Antes de prosseguirmos com o simulado, se você está gostando, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Vamos para a pergunta número 2. 2. A questão número 2, também do ano de 2020, a banca CESP. Aqui é um estudo de caso. João, inspetor de alunos em uma escola pública do estado de São Paulo, questionado sobre a sua participação na gestão escolar, respondeu: aqui na escola tenho participação ativa na gestão escolar. Aqui, gestores, professores, funcionários, familiares, alunos e todas as instâncias colegiadas opinam relativamente às ações e às decisões da escola. E completou: eu sei que essa forma de gestão escolar está amparada pela Constituição Federal e reforçada pela Lei de Diretrizes e Bases, a LDB. Partindo-se da resposta dada por João, pode-se armar que a escola onde ele trabalha está em conformidade com o artigo 206 da Constituição Federal, o qual dispõe que o ensino público será ministrado com base no princípio da gestão.
Aqui também é uma questão sobre aquele artigo 206 que acabamos de ler sobre os princípios. Percebe que aqui a banca ela utilizou um estudo de caso, né? Contou uma história e aí depois perguntou. A escola, ela trabalha em conformidade com a Constituição Federal e dispõe de qual princípio? Essa forma da escola incluir todos os agentes envolvidos no processo de educação. A. Meritocrática. B. Democrática. C. Burocrática. D. Autocrática. Ou E. Sociocrática. Qual desses princípios a escola está amparada? Vamos voltar lá nos princípios da educação. E é o princípio 6, né? A gestão democrática. Aqui, inclusive, cita a LDB, que ela é reforçada pela LDB. Então, a gestão da escola pública ela tem que ser democrática, tá? Na Constituição Federal e reforçada pela LDB. A questão 3, ela é da banca VUNESP, foi uma prova para inspetor de alunos, do ano de 2020 também. 3. Para efetuar uma análise acerca das políticas públicas relacionadas à educação no Brasil, é preciso considerar que reza a Constituição Federal de 88 em seu artigo 205. De acordo com o texto da lei, a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. A. Poderá ser desenvolvida pelos pais ou responsáveis unicamente em casa, mediante expressa autorização do Poder Judicial, em concordância com o Conselho Tutelar da cidade onde reside a criança. B. Será promovida com a colaboração do poder público, com o objetivo de desenvolver algumas potencialidades conceituais e técnicas da pessoa, bem como prepará-la para o exercício da arte e da cultura. C. Deverá contemplar crianças desde a educação infantil até jovens do ensino médio, bem como aqueles adultos que a ela não tiveram acesso na idade própria, através do recenseamento anual a ser feito. D. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E. Deverá ser responsável pelas instruções formal e informal da pessoa, desde a educação infantil até o ensino superior, de modo que seja capaz de tornar os educandos especialistas em uma área do saber. Aqui está perguntando o que diz no artigo 205 da Constituição Federal, né? Já que a educação ela é um direito de todos e dever do Estado, da família e sociedade. Aqui faltou a sociedade no final, tá? Mas é dever do Estado, da família e sociedade. O que diz o artigo 205? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, qual é a resposta? A letra D. Olha lá. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Percebe, quando nós fazemos a leitura da legislação, é importante sempre a gente se perguntar como que a banca vai cobrar determinado assunto. Então, por isso que é importante fazer os simulados, porque através deles você vai percebendo como que pode vir na prova determinada questão. 4. A questão número 4 também da banca VUNESP, lá na Prefeitura de Cananéia. 4. Muito se tem falado atualmente na necessidade de uma educação voltada para a diversidade. Todavia, muitas vezes tem-se a noção equivocada de que tal educação relaciona-se apenas aos alunos com necessidades especiais. A educação para todos, sem qualquer tipo de discriminação, é antes de tudo um direito. A própria Constituição Federal garante a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Mas não basta garantir o acesso e permanência. É necessário que se garanta a. O efetivo direito de aprender. B. A vinculação com a prática social. C. A ligação com o mundo do trabalho. D. O pluralismo de ideias. E. A valorização das experiências. Percebe que nessa questão a banca ela tenta confundir o candidato. Ela começa perguntando sobre
a diversidade, fala da educação para pessoas com deficiência, e aí depois ela vem trazer a Constituição, que garante a igualdade de condições e de acesso. No artigo 206 também. Vamos voltar lá nesse artigo. Percebe que um artigo pode elaborar questões de diversas maneiras, né? Em apenas um artigo. Vamos retornar no artigo 206 e ver qual é a resposta. Aqui. Então, naquela questão, a resposta que está aqui no artigo 206 é o pluralismo de ideias, né? Inciso 3, pluralismo de ideias. Essa pergunta, ela confunde muito o candidato. Você olhando, todas estão certas, mas aqui está perguntando especificamente o que quer dizer, o que está no artigo 206. E aí a resposta é a questão D, pluralismo de ideias. Vamos para a questão 5. Essa questão foi elaborada no ano de 2024 na banca Fundatec. Aqui é outro estudo de caso também. 5. Giovanni e Marta são casados e são pais de Mateus, atualmente com 6 anos de idade. Sobre o direito à educação do menor Mateus, nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. A. O ensino público deverá ser pago pelos pais de Mateus. B. A Constituição garante a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. C. Mateus tem a garantia do direito à educação ao longo da vida. D. Na educação, há a garantia de padrão de qualidade. E. Na educação, há igualdade de condições para o acesso e permanência. Então, aqui está perguntando qual dessas é incorreta. Acredito que essa está bem tranquila de responder, né? Que é a questão A. O ensino deve ser pago pelos pais de Mateus. Essa está incorreta. Todas as outras estão certas. E aí, eu não separei o artigo, nem o capítulo da lei, porque eles pegaram um inciso de cada artigo. Então, todas as outras estão certas e aqui a errada é a A. E chegamos ao fim do nosso simulado. Eu espero ter ajudado vocês a compreender como que a banca pode elaborar as questões em relação à Constituição e assim também para as outras legislações. Espero que vocês tenham bons estudos.